Bora. Pastor, Oi? podemos fazer uma oração antes das nossas premissas? Podemos. Deixa eu abrir a tela aqui, pastor. Já estamos ao vivo, para quem tiver. Eu vou abrir a tela aqui só para ver se, conforme as pessoas forem conectando, para a gente poder fazer essa oração já com o povo nos acompanhando. Já temos 3 pessoas aqui, e você que está entrando aí na live, essa live desta noite de estudo da palavra, né, onde nós estaremos aqui debatendo alguns assuntos acerca da igreja, eu peço que você compartilhe com alguém essa live aí que vai começar agora. Nós vamos fazer uma oração para começar essa live já, mas compartilhe com alguém, faça mais pessoas entrar na live, pega esse link, joga lá no seu Facebook, joga lá no seu WhatsApp, comunica para as pessoas que a live está começando, a live da Igreja Batista Plenitude, a live do nosso irmão Nadilson, que está aqui conosco, da Projeto Semear, né, a live que vai debater sobre alguns aspectos da igreja, está começando nesse momento. Fale aí sobre o som, como que o som está, que daqui a pouquinho o pastor Anderson vai fazer uma oração, né, para que a gente possa começar, mas já estão entrando bastante pessoas aqui. Então, fale aí como está o som está bom. Compartilhe o vídeo. Obrigado, Tálida, que entrou aí, nossa seminarista, professora Tálida. Tailane Santos também entrou aí também já na transmissão, tá? Deus abençoe. Nós vamos discutir aqui alguns assuntos referentes à igreja, tá? Aspectos referentes à igreja. E a gente precisa que você compartilhe com alguém essa live para que outras pessoas também possam estar conosco aqui, tá bom? Muito obrigado. O Sandro também, que é o seminarista, está tentando conectar lá o Sandro para poder estar conosco também nessa live de hoje. Larissa, nossa irmã Larissa, lá da igreja, também está junto. Só compartilha com mais alguém, compartilha com mais pessoas para que elas possam entrando, para que a gente possa debater esse assunto hoje aqui. Pastor Anderson, fique à vontade, querido. Amém, glória a Deus. Vamos fazer uma oração aqui neste momento agora. Senhor nosso Deus, o nosso Pai que estás nos céus, nós glorificamos o teu nome neste momento, Pai querido. Queremos te render graças por esta oportunidade, Senhor, de mencionarmos a tua palavra. Deus, que o Senhor nos conceda momentos onde nós possamos debater, Pai querido, que nós possamos, Pai querido, uma vez mais nos apresentarmos como instrumentos vivos para a glorificação do teu santo nome. Sê conosco, uma vez mais, que o teu Espírito Santo possa estar ungindo os nossos lábios, para que tudo aquilo que venha sair verdadeiramente dos nossos lábios, Senhor, possa ser aquilo, Pai querido, direcionado pelo Senhor, e que possa promover edificação de todos aqueles que ouvem. Pai, sê conosco nesta noite, nós oramos e te rendemos graças, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus por você que já está aqui. Glória a Deus ao nosso irmão Renan, Letícia Carlos também, Deus abençoe. Jorge Vito também, que está entrando aí também na nossa live, Deus abençoe. Comece a comentar aí, compartilhe com alguém, a gente precisa só que você compartilhe. Se você compartilhar, mais pessoas entrarão nessa live, aos pouquinhos as pessoas vão chegando aí, tá? Nós temos hoje aqui uma live muito interessante sobre um tema muito polêmico, que é a importância da igreja na sociedade. O nosso irmão Santos estaria conosco aqui, mas está com dificuldade de conexão, está tentando conectar lá e vai estar participando conosco de alguma maneira. Mas eu já queria deixar aqui aberto para as nossas considerações iniciais. Aqui em cima, aqui, não sei como é que eu estou na sua tela aí, mas aqui em cima, aqui, pastor Anderson de Souza, pastor também da Igreja Batista Plenitude, e a quem eu abro agora espaço para as suas considerações iniciais, pastor Anderson, fique à vontade. Amém, pastor Eliel, boa noite a todos os ouvintes, todos que estão participando conosco nesta live. Estamos diante de uma temática bastante abrangente, importante, né, contundente, e estamos aqui debaixo dessa temática, qual o papel da igreja, né, diante da sociedade. Eu já gostaria de destacar que o nosso propósito principal
dentro dos aspectos que forem ser abertos, abordados aqui nesta noite, é de deixar realmente claro e explícito que o propósito vitalício da igreja é ser sal da terra, é ser luz do mundo, ou seja, nós somos verdadeiramente o tempero para uma sociedade que caminha, né, a passos largos, né, mas nós, de alguma forma, com certeza, nessa noite, estaremos trazendo, dentro de uns versículos bíblicos, aí, algumas coisas aí, fazendo alguns apontamentos, verdadeiramente demonstrando qual é o papel verdadeiro da igreja diante da sociedade. Graças a Deus. Nós temos aqui, está aqui à minha esquerda, do outro lado aqui, ó, está aqui à minha esquerda aqui, o nosso irmão Nadilson Malaquias, que é da Igreja Projeto Semear, a quem nós agora também abrimos espaço para que dê as suas considerações iniciais, antes da gente começar a pegar nesse debate. Então, o que você tem aí sobre esse assunto, já guarde aí, esse assunto é um assunto polêmico, complicado. O irmão Nadilson veio aqui para fazer polêmica, tá bom? E ele está aí para aguçar a polêmica nessa noite. Então, compartilha com alguém, faça umas pessoas chegarem nessa live aí. Irmão Nadilson, fique à vontade, querido. Opa, salve irmãos aí com a paz do Senhor aí, a todos que estão me vendo aí através dessa live. Quero dizer a todos que eu vim aqui apimentar um pouco esse debate, mas que a nossa intenção aqui é sairmos daqui edificados. Saímos daqui um pouco melhor do que entramos nessa noite. E o propósito aqui, ainda que seja polêmico, mas a palavra do Senhor, ela nos revela, né? Ela nos esclarece. É por isso que a nossa base aqui será a Bíblia, né? Então, eu quero agradecer a todos aí, que vocês tragam aí os seus comentários, o que vocês têm aí, lembrando que nós somos a igreja, nós somos extraídos para fora, né? Para estar fazendo a diferença, que nós nascemos no coração do Senhor. Que Deus abençoe a todos aí, nos dê uma live aí abençoada nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. O primeiro passo nosso aqui, o nosso primeiro degrau aqui nesse nosso debate de hoje, enquanto você vai compartilhando com alguém aí, quem é da Igreja Batista Plenitude, pega o link da transmissão e compartilha lá no grupo da igreja lá, compartilha no seu grupo de jovens, mais pessoas para poderem entrar e estarem discutindo conosco aqui esse assunto. O primeiro passo nosso aqui hoje vai ser definir o que é igreja. Evidentemente que a gente não pode debater esse assunto sem a gente, primeiro, ter uma definição básica, um conceito básico daquilo que é a igreja. Então, eu queria que você, que já está conosco aqui, aos pouquinhos as pessoas vão chegando, eu queria que você, que já está conosco, escrevesse nos comentários o que é ser igreja para você. O que significa ser igreja? Você pode aí usar os comentários para tentar responder um pouco essa pergunta? Nossa irmã Tailane Santos, nossa irmã Paloma Seixas, que já está conosco aqui, vocês podem utilizar os comentários para escrever um pouco sobre o que é essa igreja para você? O que é essa igreja para você? Irmão Luiz Cláudio Ferreira também já está conosco, graça e paz. Pastor Jair, Deus abençoe, querido. Um amigo de infância que nós temos no Evangelho aí também, Pastor Jair. Escreva aí nos comentários o que é essa igreja para você. Você consegue participar conosco? Você consegue discorrer um pouco sobre esse assunto? Enquanto você vai tentando aí escrever, trazer a sua observação nessa nossa live, eu queria já, em primeiro passo, em primeira mão, abrir já espaço para o nosso irmão Nadilson, para que o irmão Nadilson falasse um pouco sobre a sua sensação sobre essa definição. Irmão Nadilson, o que é ser igreja? O que o irmão entende como ser igreja? Como é que seria a coisa mais próxima que o amado pensa acerca dessa definição? Amado pastor Eliel, a todos que me ouvem aqui, né, me veem aqui nessa noite. Então, a igreja, ela se expande, tentar resumir. Igreja, ela é o sal da terra, como o pastor antes disse. Nós fomos tirados para fora, eclésia, ou seja, nós somos a igreja do Senhor Jesus, que ele próprio diz que nós somos a sua igreja, que essa igreja, as portas do inferno não prevaleceria. Ser eclésia é ser extraído para fora, ou seja, dentro de um povo, Deus extraiu, tirou para fora, ou seja, ser a sua igreja santa. Quando eu quero, no caso, simplificar o que é ser igreja é isso, é ser o templo, ser igreja é ser um pouco do que Cristo é, ser igreja é imitar os passos do Senhor,
porque dentro dele, ou seja, ele próprio, desde a plenitude dos tempos, ele já tinha arquitetado esse povo que seria chamado até então a sua igreja. Então, ser igreja é isso, é ser extraído para fora, é ser tirado dentro de um povo, Deus tirar um povo, e esse povo ele chama de sua igreja, que somos nós. Então, essa conceituação de igreja que o Amado está trazendo agora, nada teria a ver com algumas conceituações de igreja que teria por aí, né, irmão Nadilson? Como igreja é o templo, como igreja é uma pessoa. Isso aí a gente vai trabalhar um pouco também aqui na nossa definição durante os nossos debates aqui, o nosso debate. Pastor Jair, graça e paz, Deus abençoe, graça e paz, irmão Luiz. Minha mãe também está entrando lá para poder acompanhar o nosso debate. A gente só precisa que você compartilhe com mais pessoas. E eu preciso que você escreva também como que está a transmissão, tá? A gente está utilizando pela primeira vez esse tipo de transmissão com várias pessoas. Queria saber de você como que está a transmissão aí, se o som está bom, se a imagem está boa. Nós temos uma boa internet, mas às vezes a conexão do programa ela tem alguma dificuldade. Irmã Juliana Oliveira também entrou aí. Nós estamos aqui recebendo as pessoas ainda para a gente botar fogo um pouco no nosso debate aqui, né? Então, irmã Juliana Oliveira, lá de São Paulo, também está entrando e conectando conosco aí também. Então, irmã Ladilson, eu dizia que então essa definição que o Amado trouxe, ela vai colocar em xeque algumas definições que são colocadas por aí acerca de igreja, como igreja sendo uma pessoa andorinha lá é uma igreja, ou como igreja sendo o templo onde a gente adora o Senhor. E é muito importante esse debate nessa hora, justamente pelo fato de que, em razão do coronavírus, em razão dessa pandemia que está acontecendo agora, a gente precisa entender um pouco mais sobre o que é a igreja, o que é ser igreja, como que funciona a igreja, como que a igreja acontece. Isso tudo seria muito importante, por isso essa noite de debate é muito importante para todos nós que estamos aqui na nossa transmissão ao vivo. Mais pessoas entrando cada vez mais, Patrícia Ferreira Costa também, Deus abençoe, Patrícia Campos também entrou lá e também está conosco na nossa live de hoje. Coloque seu comentário aí, tá? A Tailane Santos colocou, som tá ótimo, imagem boa, perfeita, né? Estava preocupada que se estava chegando bem. Aqui em Beirute, o pastor Jair está lá em Beirute, no Líbano. Está lá no Líbano, em Beirute. A conexão está ótima lá, então tem que estar boa aqui para você. O pastor Jair, que é marinheiro, né? Oficial da Marinha brasileira e que está lá nos acompanhando também dessa distância longínqua, né? Boa noite, irmãos. A Juliana está falando aqui, mais pessoas entrando na nossa conexão, no nosso debate de hoje. Então, eu queria que você ainda tentasse definir aí com suas palavras o que é ser igreja, tá? O irmão Sandro também, que seria um das nossas telas aqui, está dizendo, pedindo desculpa, não está conseguindo realizar a conexão dele lá, está com dificuldade de realizar a conexão. Então, o irmão Sandro vai participar aqui conosco através das mensagens, do chat, tá bom? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Pastor Anderson, suas considerações, querido, o que é ser igreja para o senhor? De uma forma já bem colocada pelos amados, nós conseguimos entender também que a igreja, como tem sido apresentada, a igreja não é um local, né? A igreja, ela é o corpo de Cristo, baseado principalmente na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, 24, ou seja, ser igreja é o corpo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é o cabeça desse corpo. Assim como o relacionamento entre homem e mulher, descrito, por exemplo, em Efésios, capítulo 5, 23 e 27, que descreve, né, o relacionamento entre Cristo, cabeça, e a igreja, então, dentro dessas considerações, a igreja ela é a noiva de Cristo, e o Senhor Jesus se entregou por ela, ou seja, o principal propósito vitalício do termo de igreja é que a mesma tem que ser santificada para se apresentar como uma igreja gloriosa, né, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível, segundo as considerações de Paulo em Efésios 5, 27. Basicamente, eu acrescentaria isso dentro do termo igreja.
Não tô. Graças a Pai, estão me ouvindo? Voltei, meu áudio estava fechado, estava mutado. Eu queria que vocês comentassem, então, cada um dos irmãos comentasse o que é ser igreja. Estou esperando o comentário dos irmãos. Também entrou lá o Michael de Paula. Muito obrigado, Michael de Paula, que também está conosco aqui na nossa transmissão. Pastor Anderson, irmão Adilson, você que está em casa, é importante, eu acho, nesse debate, que a gente vai debater sobre a importância da igreja na sociedade, a gente falar um pouco também sobre a necessidade que nós temos de separar a igreja enquanto denominação da igreja enquanto corpo de Cristo, porque o senhor citou muito bem, pastor Anderson, a questão da igreja enquanto corpo de Cristo. O irmão Nadilson citou muito bem a questão da igreja enquanto a sua função, eclésia, chamada para fora. Mas é importante também porque existe uma confusão muito grande que é feita quando a gente vai tratar da igreja, porque alguns vão confundir igreja como denominação, alguns vão confundir igreja como instituição, e isso é extremamente problemático, porque tem coisas que a gente vai falar aqui, e que se a pessoa pegar isso e definir isso como sendo igreja, mas a gente está falando de denominação, isso vai causar uma confusão enorme. Ao mesmo ponto, o contrário. Às vezes a gente vai falar uma coisa que serve para a igreja, mas a pessoa acha que aquilo ali a gente está falando de denominação, e isso vai causar confusão. Então é preciso a gente, antes de mais nada, também definir que existe uma diferença muito grande entre igreja e denominação. Porque quando a gente fala de denominação, a gente está lidando mais com a questão do tempo, a gente está lidando mais com a questão do local, a questão do nome, do tipo, né, que a gente está falando. A gente está falando de Assembleia de Deus, de congregação, de congregacional, a gente está falando de batista, de metodista, de wesleyana, de instituição. A denominação, ela refere-se à instituição. Então, vão haver várias denominações. E esse debate aqui, ele não tem o objetivo de tratar de denominação, ele tem o objetivo de tratar da igreja enquanto corpo de Cristo, assim como o pastor Anderson bem definiu na sua fala. Então, tudo que a gente vai falar aqui precisa haver essa distinção, essa diferença que a gente vai precisar colocar entre denominação e entre igreja. Quando a gente fala de igreja, a gente percebe que é importante demais a gente entender qual é o seu papel, a sua função diante da sociedade, até para a gente saber se a gente está agindo certo, se a gente está agindo errado. Quando a gente olha para nós como igreja, nós vamos ver melhor essa abertura um pouco maior daqui a pouco, de uma maneira mais ampla, mas quando a gente pensa em nós como igreja, a gente precisa entender, de acordo com os termos bíblicos, se a gente está cumprindo ou não o papel que a Bíblia propõe que nós cumpramos. Então, a gente propôs esse debate aqui, que é um debate aberto, que você precisa participar, que nós vamos estar falando de maneira livre aqui sobre a nossa sensação sobre o papel da igreja na sociedade, se ela tem cumprido, se ela não tem cumprido, como é que tem sido toda essa coisa aí que tem acontecido, tá bom? Bastante pessoas mais entrando aqui, Leandro de Paula, Pai do Senhor Jesus, meus pastores, e meu amigo Nadilson, pastor Leonardo Felício, Deus abençoe, Damares Rosa também, entrando aqui na nossa transmissão. Irmão Nadilson, o que o senhor teria a acrescentar aí acerca dessa questão? Existe muita confusão, não é, irmão Nadilson, quando a gente fala de denominação e igreja, não é? Sim. Existe muita... tem pessoas, como você disse, elas não conseguem separar o que é ser igreja e denominação. Como bem foi dito, a denominação nada mais é que um lugar, uma placa, o templo, em que a igreja, ou seja, o povo chamado para fora se reúne. Então, tem essa diferença de igreja e comunidade. A comunidade, ela pode se divergir, como assembleia, como você disse, entre outras placas. Agora, ser igreja não é ser placa. Ser igreja não é a estrutura do templo, ou seja, da denominação que vai fazer o ser igreja. Ser igreja é na sua essência. A denominação nada mais é um lugar em que a própria carta aos Hebreus vai dizer que alguns até abandonavam as suas congregações, que não era para abandonar, dando a entender que a comunidade, ou seja, a igreja é um lugar em que a gente vai para até mesmo exercer o nosso ministério, porque ninguém vai pregar para a parede, na verdade, ninguém vai exercer, nós precisamos do próximo para exercer o nosso ministério,
e dentro dessa comunidade, que tem a ver também com comunidade comunhão, que nesse momento em que estamos vivendo, né, que é da coronavírus, que nós estamos tendo que fazer as lives, nós estamos sem a comunidade, nós estamos sem o templo, mas nós continuamos sendo igreja. Por quê? Porque o próprio Paulo vai dizer que ele se alegrava todas as vezes que ele lembrava dos irmãos. Ou seja, ele não estava na comunidade, ele não estava na placa, ele não estava no templo, mas ele, quando lembrava dos irmãos, ele estava sendo igreja em comunhão, porque a igreja ela vai muito mais além do que uma comunidade. Quando eu penso em alguém, quando eu oro por alguém, quando eu expresso alguém, quando Paulo vai dizer que toda vez que eu lembro de vós, toda vez que eu oro por vós, ou seja, isso é ser igreja. Comunidade é uma localidade em que nós também precisamos estar para estar desenvolvendo o nosso ministério. Perfeito, perfeito. Pastor Anderson, sua observação também acerca desses apontamentos aí? Pastor Eliel, Nadilson, todos os ouvintes que estão nos acompanhando, já foi até bem colocado por parte dos amados aí, né, que o propósito principal, né, dentro da diferença entre denominação e igreja, denominação já foi bem colocado, a denominação pode ser X, Y, Z. Temos que observar, principalmente, que essa palavra até denominação, ela não é encontrada, né, em toda a Escritura Sagrada, né? Mas a grande diferença é que o propósito, poderemos dizer, que de igreja, como já frisamos bem aqui, o propósito de igreja, basicamente, é o propósito de alguém que é chamado por Deus para realizar essa incumbência com alguns propósitos, tais como a igreja ela é chamada para o evangelismo, a igreja ela é chamada à adoração, a igreja é chamada, como o Nadilson bem colocou aqui, a igreja é chamada com um propósito também de comunhão, né? Como já foi abordado pelos amados, nesse período agora de coronavírus aí, onde estamos em nossos lares, né? Mas continuamos exercendo esse papel de igreja, né? E somos chamados por Deus também para sermos influenciadores e não sermos, né, influenciados. Basicamente, dentro dessas palavras minhas, a gente poderia deixar, né, até como uma premissa dentro do propósito da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, né, a partir do capítulo 2, que nós vamos começar a entender que, geralmente, a diferença é que, às vezes, dentro do conceito de denominação, muitas das vezes acontece a situação chamada competição, né? E o propósito da igreja é um propósito diferente, que é realmente ganhar almas para o reino de Deus e se colocar em tempo e em fora de tempo como anunciadores do Santo Evangelho. Perfeito, pastor. Tem um comentário aqui muito interessante, que é o comentário do... Deixa eu subir aqui. O comentário do Jorge Vito. O Jorge é amigo do senhor conhece muito bem lá da Ilha dos Vales. Ele comenta sim. O seguinte, pastor: boa noite, acredito que a igreja não se limita em ser titulada como algo estático, ou seja, não é algo tão somente palpável ou visto como matéria. Entendo que igreja seja algo da parte de Deus, com cada um que tenha compromisso com Deus. Aquele que tem parte com Deus, sim, esse é separado e chamado para filho de Deus. A Graça Carvalho entrou aqui também, e a Juliana Oliveira, lá de São Paulo, também está comentando conosco, nossa amiga Juliana, né? Penso que, embora a igreja não esteja restrita a um espaço físico, um templo, a igreja é uma instituição constituída pelo próprio Cristo, uma organização. Então, seria algo, parece que a Juliana está propondo uma junção, né, entre as duas não sei se é bem isso que eu entendi, Juliana, se não foi, me corrija aí, mas parece que ela está dizendo que, não obstante a igreja ser um corpo místico, mas ela necessariamente também funciona dentro de uma instituição que é pré-definida, que é colocada ali. Você que quer participar, continue participando conosco aqui também.
tá? Eu queria, pastor, citar alguns textos bíblicos, até para os nossos amigos que estão aí, estamos com uma boa audiência já, e audiência subindo. Você que ainda não compartilhou, compartilhe com alguém também a nossa transmissão, a audiência para debate de palavra de Deus. Realmente, irmão Salatiel Luiz entrando aí, Deus abençoe Salatiel também. Pastor, eu queria deixar, pastor Nadilson, os irmãos que estão aí já nos acompanhando, alguns aspectos que eu separei aqui para definir igreja também. O primeiro dele é que igreja são as pessoas, a união mística, unidas no mesmo propósito, adorando ao mesmo Deus. E aí eu separei, pastor, irmão Nadilson, Atos capítulo 2, versículo 42 ao 44, onde o texto vai falar assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão e eles perseveravam na oração. Então, esses elementos precisam estar presentes em uma igreja. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. A gente tem visto aí, e agora a gente vai começar a polemizar um pouquinho, até com os irmãos que estão nos acompanhando aí, a gente tem visto aí um grupo, pastor, que ele às vezes coloca a questão da igreja como sendo desnecessário, até mesmo você sair da sua casa, você é a igreja, você única, individualmente, exclusivamente a igreja, e você pode não se juntar a nenhum corpo, a ninguém, a nenhuma denominação, nenhum grupo de pessoas, aqui nós não vamos debater denominação, porque ainda assim você estará cumprindo o seu papel enquanto igreja. Então, talvez um dos grandes desafios que nós temos na atualidade seja lidar com esse pessoal que a gente, não sei se tem algum aqui na live, desculpe se o jargão for um pouco depreciativo, mas alguns chamam de desigrejados, não de maneira depreciativa, mas porque não seguem uma denominação. Alguns chamam de desigrejados, e esse tem sido um debate muito recorrente no seio da igreja atualmente. O que é que os senhores têm a dizer acerca desse assunto? É certo, é errado, é meio termo? Como é que funciona isso aí? Quem vai se aventurar a ser o primeiro a tentar adentrar por esse assunto polêmico, que é a situação dos desigrejados, queridos? Pode ir, Nadilson. Desculpa aí. Então, a Bíblia diz, né, que aquele que se isola busca sua própria ruína, né? Então, existem os cristãos autônomos, né, da fé, os autônomos da fé, mas não tem jeito. A igreja ela só funciona quando ela está... Não é que a igreja é dependente do templo, mas a própria Bíblia ela nos ensina que os próprios cristãos abriam as suas casas para que pudessem estar sendo ali realizados os cultos. Então, assim, a ideia da comunidade, do templo, ela é válida, ela é bíblica. E tem pessoas que têm essa mente, acham que consegue buscar a Deus sozinho, em casa, não que não consiga, mas seria incompleto, porque a Bíblia diz que, próprio, como eu disse antes, que a carta aos Hebreus, né, vai dizer que tinha alguns que abandonavam suas congregações. E a Bíblia diz que isso não é bom, que abandonar suas congregações. E o próprio texto da Bíblia vai dizer que aquele que se isola, né, busca sua própria ruína. Então, precisamos sim de um lugar para se reunirmos, até para termos uma comunhão também física, não só na mente, não só na oração, mas também uma comunhão física, a fim de que nós se desenvolvemos também o nosso ministério. Pastor Anderson, fica à vontade aí também, querido. O que o senhor acha desse assunto? Vai na canela? Vai devagar? Pastor Eliel, eu estava vendo até fazendo uma pesquisa em relação mais ou menos a esse termo aí dos desigrejados. Então, esse termo no país, no caso no Brasil, já passam de 4 milhões de pessoas que estão, vamos dizer, nesse estágio. E como muito brilhantemente apresentado pelo Nadilson aí, nós gostamos muito da carta aos Hebreus também, capítulo 10, né, se eu não me engano, versículo 25 e diante, que vai falar a respeito, não deixando, como costume de alguns, a nossa congregação
né? E como pontapé inicial, como o senhor bem abordou, pastor Eliel, em Atos dos Apóstolos, então havia um local específico onde se reuniam, né, congregavam, né, e tinha todo um ritual, a doutrina dos apóstolos, partir do pão, nas orações. Então nós observamos que automaticamente, eu acredito no meu termo, na minha definição, que realmente um desigrejado é uma pessoa que automaticamente, ela, como Nadilson falou a respeito de se isolar, é uma pessoa que às vezes ela começa a esfriar, né, na sua fé, começa ela a naufragar e automaticamente ela começa a se distanciar. Então, eu gostaria de deixar claro que há sim automaticamente é importante, é indispensável a reunião entre os irmãos, a comunhão entre os irmãos no tempo físico, tá? Para que a gente possa, assim, com certeza, estar em cumprimento à orientação bíblica, tá? Nós não temos nenhuma referência bíblica que dê base para isso, para esse afastamento, para essa questão de congregar em casa, culto online, né? Como base estrutural. Agora sim, nós estamos num período de pandemia, onde nós não, devido a algumas orientações, né, de não estar aglomerado, né, entre outras coisas, mas mesmo assim, continuamos exercendo bem o nosso papel, né, como igreja, mas deixando bem claro que existe e é fundamental a reunião, comunhão entre irmãos, né, em um mesmo estabelecimento. Perfeito, pastor. O pastor Leonardo Felício disse aqui da sua preocupação, ele colocou: estou preocupado com o fim dessa pandemia. Muitos se acostumarão a ficar em casa. E é interessante que, em cima até do que o pastor está falando, né, dessa situação de algumas pessoas acabarem acostumando com essa coisa do culto online e acabarem ficando em casa e não estarem entendendo a importância que nós temos de estarmos em comunhão. Eu gosto muito de fazer um parênteses, um parecer, pastor, que é com relação ao corpo, né? O corpo, a Bíblia vai dizer, né, que nós somos um corpo, nós somos membros de um mesmo corpo. E o membro, a gente fala, né, que se a gente separar um membro desse corpo e deixar ele separado, ele provavelmente ele entrará em estado de putrefação após um determinado período. Eu gosto muito de pensar que às vezes esse estado não aparece muito, porque às vezes, se você pegar um membro que foi retirado e colocar no freezer, não vai parecer que está putrificado, mas ele já está. Então, às vezes, o mundo engana muito, a pessoa não percebe que quanto mais ela se afasta do corpo, ela vai putrificando. Putrificando, que eu digo no sentido de pecado, tá? E isso vai revelar lá na frente um problema muito maior, um prejuízo muito grande, que é o fato de não andarem em comunhão. Um conceito que o senhor falou que é um conceito muito atual, essa coisa, né, está subindo cada vez mais. O senhor até trouxe um número aí, um dado. Qual é o dado, pastor, que o senhor falou? 4 milhões. 4 milhões de pessoas que estão nessa condição hoje, mais ou menos, no Brasil, no Evangelho, e cada vez mais isso vai aumentando. Tem aparecido um termo, pastor, que é muito utilizado, que é um termo chamado de igreja orgânica. Quando se fala de igreja orgânica, até um escritor, hoje, quando eu estava preparando essa aula, esse debate, eu estava analisando esse escritor. É um escritor chamado Neil Collins. Ele vai surgir com esse termo de igreja orgânica, dizendo que no passado as igrejas se reuniam de casa em casa. E se a igreja se reunia de casa em casa, não existiam templos, não vai, então, essa coisa de igreja colocada em templo, isso é uma coisa mais moderna, uma coisa que não está em harmonia com o que a Bíblia apresenta. E essa é uma coisa que a gente vai vendo que vai aumentando cada vez mais. Só que tem um texto, pastor, o Nadilson até citou aí, o senhor também citou, tem um texto muito interessante que eu queria trazer no debate para essa situação dos desigrejados, né, que a gente chama de desigrejados, que é o Atos 2,46. Atos 2,46, porque em Atos 2,46, o texto vai dizer que eles se reuniam nos templos e nas casas. Você que está em casa nos acompanhando, quando alguém falar com você assim,
Outra coisa muito interessante que eu queria trazer para o debate aqui também, pastor, em relação à questão da comunhão, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, então a igreja precisa ter uma doutrina. Doutrina é o quê? No nosso ponto de vista, é a palavra de Deus. Mas diz que a doutrina era a doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2, né, vai dizer que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Ou seja, existia uma liderança constituída e aquela igreja, ela acompanhava os ditames, os dizeres que aquela liderança trazia. E aquela liderança não era uma liderança qualquer, uma liderança que tinha aprendido com o próprio Jesus, né, na maior escola teológica que existiu naquela época. Então, assim, existia perseverança na doutrina dos apóstolos, existia comunhão, existia partir do pão. Como é que você pode ser uma igreja individual se você não consegue partir o pão, né, que é um dos elementos mais lindos, né, das ordenanças mais lindas que a igreja produz, que é o momento da gente estar junto, partindo o pão, participando da ceia do Senhor, e diz que ele perseverava em oração também. Então, assim, me parece que esse termo, desculpe os irmãos que até concordam com isso, aqui na nossa live, pelo visto, nenhum dos irmãos concordam, me parece que esse termo ele está totalmente na contramão daquilo que Jesus ensinou. Porque Jesus disse assim, olha, vocês precisam ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado é salvo, e quem não crê é condenado. Então, Jesus estava dizendo, vocês saem, pregam a eclesia, mas vocês vão inserir pessoas a essa igreja, para que esse corpo passe a viver em comunhão e passe a ter um propósito, um objetivo comum. Como que eu posso dizer que eu quero ser igreja de Cristo, que eu aceito ser igreja de Cristo, que eu entendo que é ser igreja de Cristo, se eu faço um caminho inverso desse? Se eu, em vez de trazer a igreja para fora, ou levar a minha igreja para fora, para a comunhão, eu comecei a entrar para dentro do meu quarto e não pensar que outras pessoas precisam ser salvas, precisam alcançar o evangelho, precisam conhecer Cristo. Então, me parece que esse discurso, desculpe os irmãos que às vezes concordam com isso que pode estar na nossa live, mas me parece que esse discurso ele vai na contramão daquilo que Jesus ensinou acerca dos aspectos daquilo que é a igreja. Tá? Fique à vontade aí para vocês concluir o parecer de vocês. Pastor, até pela própria palavra, dentro do livro de Atos mesmo, no capítulo 3 ali, né? Pedro e João estão indo a hora nona em que local? Estão indo no templo, né? A hora da oração. Então, apenas baseando ainda mais aquilo que o senhor já apresentou aí, fora outros textos também que temos na Bíblia Sagrada aí, realmente dando, né, ênfase à questão do templo, né? Exatamente. Irmão Adilson. Então, até o próprio Cristo, né? Quando ele entra em Jerusalém, ele vai para onde? Vai para o templo. Porque lá era a casa de oração. Ele vai dizer, aqui é a casa de oração. Então, o templo, ele sim está inserido. E quando fala de Atos 2 também, né, que fala que eles estavam reunidos no mesmo lugar, quando o Espírito Santo vai descer, eles estão em uma comunhão, e a comunhão é diferente, cenáculo, né, que era a cobertura das residências, né, eles estão ali no cenáculo, ali, orando, né, perseverando em oração, 10 dias, e ali vai acontecer o movimento, aquele movimento maravilhoso que foi o surgimento da igreja. Então, me parece que realmente esse discurso aí, de que eu posso ser igreja individualmente, esse discurso é um discurso que eu acho que tem que ser falado com muito cuidado, porque muitos têm pegado, dito que eu sou igreja, então eu posso ir para dentro do meu quarto branco, ligar minha internet para acompanhar o meu culto e vou estar cumprindo meu papel. E eu acho que isso vai na contramão daquilo que é ser igreja, porque não traz a igreja para fora, não faz a igreja cumprir o papel que ela precisa cumprir. O Sandro está colocando aqui, não existe cristianismo sem igreja. Koinonia é uma palavra que significa comunhão. Tá? O Léo falou que o áudio tinha parado aqui, mas eu acho que voltou, não voltou, gente? Estão me ouvindo bem, então... Raimundo Ricardo entrou também aqui, o Diego Pacheco também já está na nossa live. Algumas pessoas, bastante pessoas já conosco aqui nesse fim de noite de sábado, que você está gastando um tempinho para poder aprender um pouco sobre a palavra. Mas eu preciso saber da sua opinião. Nós estamos corretos, nós estamos errados. Dê o seu comentário para cá, seu comentário é importante na nossa live aqui, a sua participação é muito importante para brilhantar aqui também o nosso debate desta noite. Tá bom? Então a gente aguarda aí a sua participação também, tá?
Pastor, entrando um pouco no conteúdo, irmão Adilson, o que, então, qual seria o papel e a importância da igreja na sociedade atual? E aí eu separei alguns tópicos aqui, pastor, para a gente trabalhar e para quem está em casa trabalhar também, que primeiro seria em relação ao papel social da igreja, né? Qual seria o papel social da igreja na sociedade atual? A gente vai relembrar que quando a gente fala de sociedade, estamos falando de ajuda mútua, de cooperação mútua, né? Então, qual seria o papel social da igreja? A igreja está cumprindo o seu papel social? Qual seria esse papel social que a igreja precisa cumprir? O que os senhores acham que está acontecendo aí na sociedade atual? Pastor Léo também, a sua opinião é muito importante, tá, Pastor Léo? Colocar aí, irmão Sandro também, que estaria conosco aqui hoje nesse programa da Conexão. Então, podem comentar aí também, que nós estaremos lendo seus comentários por aqui. Papel social da igreja. A igreja tem cumprido? A igreja não tem cumprido? Como tem sido isso? Nós temos alcançado as pessoas socialmente? O que vocês podem abrilhantar com relação a isso aí? Pode ir, pastor? Pode começar, Nadilson. Então, a igreja, o seu papel social, eu separei algumas coisas. O pastor Anderson, ele até foi bem feliz nas suas palavras, quando ele disse no começo que a igreja... Estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Então, o pastor Anderson, ele até fez foi feliz nas suas palavras, quando ele disse que a igreja seria o sal da terra e a luz do mundo. Então, Jesus, quando ele fala nesse contexto, ele está aplicando, sim, esse sal da terra e a luz do mundo dentro de uma própria sociedade. Por que a igreja seria, então, essa luz? Eu trouxe até alguns apontamentos. A igreja, ela no seu âmbito social, ela tem que ser como sal e como a luz. Por quê? A luz, ela tem algumas prioridades. A luz, ela aponta uma direção. Porque esse é um dos papéis da igreja na sociedade, apontar uma direção para quem está perdido. Como o próprio João Batista, ele apontou uma direção, ele veio para preparar o caminho, apontar alguém que viria substituí-lo. A luz, ela tem um outro papel fundamental, que ela aquece, que isso é uma também dos papéis da igreja, como luz, aquecer. Aquecer quem? Aqueles que estão frios, aqueles que estão desanimados, aqueles que não têm esse conhecimento. Então, esse é o papel da igreja, luz, dentro do mundo que a Bíblia chama de trevas. A luz também, ela esclarece, ou seja, aquilo que estava obscuro, a luz esclarece. Quando Cristo diz que nós temos que ser como o sal da terra, a luz do mundo, essa luz no mundo seria também nesse sentido de esclarecer aquilo que estava obscuro na mente da sociedade. E interessante dessa parte da igreja social, eu tenho visto, assim, pelo menos em minha opinião, que não todas as igrejas, generalizando, mas alguma boa parte delas, ela tem, sim, falhado socialmente com a sociedade. Eu separei alguns tópicos, eu vou dizer, pelo menos o primeiro, a igreja ela tem falhado na parte familiar. Como assim? A gente observa, não em todas as igrejas, mas em alguma parte dela, a gente vê culto de jovens, a gente vê culto dos irmãos, a gente vê culto do aniversário do templo, temos até hoje o culto do aniversário do pregador, mas a gente, em algumas igrejas, a gente não vê ela cumprindo o papel que é principal, que é o quê? O culto da família. Tem se perdido em algumas igrejas. E eu tenho visto que a igreja, nessa parte familiar, ela tem tido um papel muito mal, e a Bíblia diz que nós sabemos que a família é a base de tudo, é a base da igreja. Então, se a igreja, como eu tenho visto em alguns lugares, tem falhado nessa área familiar, porque antes de nós sermos igreja na sociedade, nós temos que ser igreja onde? Dentro do nosso lar, com a nossa família, porque a própria Bíblia vai dizer que aquele que não governa bem a tua casa, como governará a casa de Deus? Então, a igreja, nesse âmbito social familiar, ela tem deixado muito a desejar. Não sei se os irmãos concordam, mas também você pode observar que os divórcios ele tem aumentado muito no âmbito da igreja, e é uma coisa que dá também
um certo trabalho de se estar desenvolvendo, e a igreja, ela tem falhado muito nessa área também, de que Cristo deu um papel para a igreja social, que ele vai dizer, que é ir de pregar o evangelho, mas ele não para, ele vai dizer também o quê? Batizar, ensinar. Então, a igreja, ela não tem só o papel de ir pregar, ela também tem que pegar essas pessoas e disciplinar. E isso nós temos visto a igreja falhar um pouco, não todos. Por quê? Tem muitas igrejas que você não vê seminários, você não vê debates, você não vê se preocupar em ensinar. Pessoas casam e não sabem nem por que está casando, não teve um seminário, não teve uma preparação para casar, para batizar, e entre outras coisas. Então, essa área social, eu tenho visto que a igreja tem falhado um pouco, assim, na minha opinião. Perfeito, começou a esquentar um pouco, hein? Pastor Jair, lá do Líbano, está botando aqui, Tiago 1,27, nos mostra o papel social da igreja, embora, no meu ponto de vista, temos deixado a desejar. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e, a si mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Participação do pastor Jair, lá do Líbano, também participando conosco. E aí, pastor Anderson, é por aí? O que o senhor acha aí? Pastor Leal, é por aí, é interessante. É o texto até que eu tinha, estava aberto aqui, né? Reservado para ter, de repente, um comentário em relação a isso. Eu gostaria até, de repente, já dessa brilhante apresentação do Nadilson, de fazer, de repente, até uma colocação aqui também. Jesus fazia obra social, pastor Leal? Baseando, por exemplo... Pode falar, pastor. Não, pode ficar à vontade. Por exemplo, eu vou ler um texto aqui. A primeira epístola de João, capítulo 3. João também era um homem muito profundo, né, pastor Eliel? Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 17. Diz assim, olha, 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão em necessidade, lhe fechará o seu coração? Como estará nele o amor de Deus? Aí João termina. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Pastor Eliel, estava fazendo uma pesquisa também dentro desse âmbito, fiz essa pesquisa ontem, é um dado não muito legal, né? E a porcentagem das igrejas hoje, as igrejas que cumprem bem o seu papel social, dentro desse levantamento, foi feito o levantamento e chegaram ao seguinte resultado: cerca de apenas 2% das igrejas cumprem bem o seu papel. O que eu gostaria de deixar em cima desse dado? Quando eu fiz a prévia pergunta se Jesus fazia obra social, eu vou deixar apenas uma passagem para o senhor depois complementar. Por exemplo, Jesus está multiplicando os pães. Jesus daqui a pouco vai multiplicar os pães, melhor dito, e daqui a pouco os discípulos vai mandar despedi-los porque a hora ela é avançada, né? Então Jesus, em primeira instância, ele está cumprindo o seu ministério, ele está ensinando, né? Como o Nadilson bem já apresentou, ele está ensinando a palavra de Deus, mas daqui a pouco aquele povo vai estar com fome, pastor Eliel. E Jesus não vai despedir ninguém e mandar para sua casa e ir lá e apenas ele vai liberar uma palavra profética para eles, né? Vão para sua casa, porque quando chegar lá, Deus vai prover um banquete para vocês. Então, Jesus, dentro da sua premissa, ele multiplica pães, né? E além disso, Jesus, além de multiplicar pães, Jesus fez algumas obras sociais, por exemplo. Jesus vai ter com leproso, Jesus vai se deparar com viúvas, Jesus vai se deparar com algumas situações, tudo isso demonstrando para a igreja que eu sou o cabeça, né? Jesus, ele é o cabeça, a igreja precisa seguir esse modelo que também ainda nos dias de hoje, cumprir essa obra social. Então, pelo que eu disse aqui na primeira epístola de João, não adianta a igreja pregar bem, não adianta a igreja ser apenas um templo bonito, belo, belos bancos, belos microfones, belos instrumentos, belos sermões, belo tudo isso.
se a igreja verdadeiramente ela não desempenha bem esse papel social, a iniciar-se pela família, pelo que o Nadilson colocou, a iniciar-se por outras situações, em acréscimo a que o pastor Jair colocou também na epístola de Tiago, verdadeiramente essa religião ela não é pura, ela é uma religião vã, segundo o versículo 26. Perfeito. Eu gostaria de acrescentar a fala dos senhores aí, Atos capítulo 2, versículo 45, vai dizer que essa igreja primitiva, ela vendia suas propriedades, repartiam com os demais. Alguém vai dizer assim, mas isso a igreja não faz hoje. Evidentemente que não faz. Hoje nós temos uma sociedade um pouco diferente, capitalista. Mas não quer dizer que o que eles faziam era errado, né? Aquele é o ideal de igreja. E a gente concorda que se a gente conseguisse fazer isso, e todos os irmãos da igreja conseguissem ter o mesmo padrão social, isso seria extremamente importante para nós. Mas é muito importante a opinião dos nossos irmãos aí em relação a esse assunto que nós estamos tratando. Também, tem mais um comentário aqui que eu queria ler para os irmãos, que é do Diego Pacheco. O Diego Pacheco colocou aqui, deixa eu buscar aqui, ele colocou aqui, ó, na minha opinião, a igreja, no todo, é dentro do templo, comunhão com Cristo e com os irmãos, e fora, podemos dizer, a continuação do que é feito dentro da mesma, mas trazida para fora, a fim de resgatar almas para o reino, opinião do nosso irmão Diego Pacheco aí também. A igreja começa na família, ele coloca aqui. Também entrou o Vinícius Anselmo, o pastor Léo Felício está dizendo, isso é importante, conhecimento. Entrou a Iris Rosa também, Maurílio, Denise e o Marcos Paulo também, que está conosco, que também faz esse trabalho nessa área social e sabe bem da importância que existe da igreja entender que precisa também atuar no aspecto social. A gente não tem muito a acrescentar naquilo que os irmãos trouxeram aí, até porque trouxeram bastante conteúdo em relação a isso, mas a gente precisa entender, né, pastor, se nós, de fato, se nós estamos cumprindo isso. Eu cheguei nesse debate sem ter essa resposta. Saio dele um pouco com a resposta porque o senhor trouxe um dado muito importante, acho que é 2% que o senhor disse, né? 2% apenas aí que cumprem a obra social. E a gente entende que a igreja, ela recebe agora eu posso falar aqui mais até a parte do direito, a igreja ela recebe alguns benefícios da justiça, os benefícios do Estado, para que ela cumpra essa obra social, para que ela seja um braço do Estado, uma longa-manos do Estado. Então, quando ela abre uma clínica lá, ela recebe de não pagar imposto, a igreja não paga imposto, né? Impostos urbanos, esse tipo de imposto, ela não paga, ela tem várias isenções. E ela tem essas isenções justamente para ela cumprir com essa obra social. Mas, infelizmente, pelo dado que o pastor Anderson trouxe aí, a igreja não tem conseguido cumprir o seu papel, que não é somente pregar a palavra, mas o papel de alcançar outras pessoas através da obra social também. Hoje, quando eu estava vendo isso, pastor, e Nadilson, eu estava vendo um depoimento do Russell Shedd, né, muito senhorzinho já, e ele dizia que nós devemos cuidar das pessoas considerando-as como corpo de Cristo. Às vezes tem que tomar um certo cuidado para a gente não somente cuidar do corpo, mas entender que existe uma vida eterna que também precisa ser cuidada. Eu vejo uma confusão nesse aspecto também, para não tornar só assistencialismo, mas para a gente entender que cuidando do corpo, a gente precisa cuidar do corpo, mas também cuidar da salvação da pessoa. Mas é preciso entender que a igreja hoje tem tido muita dificuldade para cumprir o seu papel social. Agora, outra coisa que eu queria trazer também, pastor, em cima desse assunto, o irmão Nadilson, é que, às vezes, nós queremos matar a fome do mundo, sabe? Só que a gente não consegue matar a fome do irmão que está do nosso lado. A gente quer falar de ação social, que a igreja precisa cumprir o seu papel social, e a gente pensa na fome do Brasil. Mas tem uma pessoa do nosso lado, um vizinho do nosso lado, ou uma pessoa na nossa rua, ou uma pessoa no nosso bairro, na nossa cidade, que é perto de nós, e às vezes precisa de uma mão amiga para poder ajudar, e a gente fica, às vezes, olhando para um todo e esquecendo do um. Se a igreja não tem cumprido o seu papel social, a gente tem falado, às vezes os maiores causadores desse problema somos nós, que a gente entende que nós, né, pluralmente falando, nós somos a igreja. Então, se a gente começar a fazer a nossa parte individualmente, sem apontar para o outro, não, eu estou vendo uma pessoa numa situação mais delicada, eu posso ajudar aquela pessoa, tenho condição de ajudar. Então, eu pegar e ajudar aquela pessoa, levar para ela algo de comer, levar o evangelho para ela, e também levar o alimento, como o pastor citou aí, aí a gente vai conseguir fazer com que a igreja possa crescer esse número interessante que o pastor Anderson trouxe aí,
que realmente me deixou assustado. Esperava que o senhor fosse vir com 60%, pelo menos. 2% é um número realmente assustador. E, de fato, é a realidade da igreja brasileira, esse problema aí, né, pastor? Sim, pastor Léo. É preocupante. Dentro até dessa premissa deixada pelo senhor aí, eu estava vendo até uma palavra aqui, vou ler um versículo aqui, pastor Léo, Dilson, os ouvintes. E deixar bem claro também, pastor Léo, que em relação a esse cumprimento, a execução, né, dessa obra social, ela vai de Gênesis a Apocalipse, né? Não é uma coisa que começou da origem da igreja primitiva, não, mas Deus sempre se preocupou, tá? Eu vou deixar aqui Isaías 58, a partir do versículo 3, que diz assim, olha só, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não sabes? Eis que, no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que, para contendas e debates, jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a sua voz no alto. Seria esse jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a tua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível do Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixa livre os quebrantados e que despedace todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desterrados? E vendo-o nu, eu cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Em conexão a essa palavra de Isaías, pastor Eliel, ouvintes, todos que estão conosco, eu destacaria também, por exemplo, Mateus capítulo 25, é uma passagem que até, infelizmente, pouco hoje ouvimos, né, pessoas pregarem, ministrarem, às vezes até ensinarem, mas Jesus, por exemplo, Jesus falou assim, olha, estive nu e me deste de vestir, tive sede e deste de me beber, tive fome e deste-me de comer, porque qualquer um concernente que faz a um desses pequeninos, a mim o faz, ou seja, mais uma vez, a concordância, a execução e o cumprimento vitalício desta obra social, ou seja, não adianta apenas a igreja, de forma geral, jejuar muito, ler muita Bíblia, muita subida no monte, se a gente, como o senhor colocou, pastor Léo, se a gente não consegue olhar, às vezes, para o lado, do vizinho, às vezes, da direita, da esquerda, e lembrando que, primeiramente, deve ser atendido o doméstico da fé, segundo a recomendação do apóstolo Paulo, então está aí, assim, mais uma coisa, apenas aí, afundando esse prego da necessidade urgente das igrejas que estão dormindo dentro do processo da obra social, e é tempo de colocarmos também em prática esse direcionamento da parte de Deus. A irmã Juliana fez uma pergunta aqui, uma pergunta pode ter uma certa situação polêmica aqui. Ela diz, pastores, os senhores veem a manifestação dos milagres como ação social e não como corroboração da divindade de Jesus? Vou ler mais uma vez. Pastores, os senhores veem a manifestação dos milagres como ação social e não como corroboração da divindade de Jesus? Juliana, eu acredito que esse milagre específico da multiplicação dos pães e peixes, eu acho que Jesus, ele naquele ponto de vista, naquele momento ali, ele estava agindo nas duas searas. Ao mesmo tempo, ele está corroborando enquanto um ser poderoso que poderia fazer milagre e matar a fome daquele pessoal. Tem uma questão mística ali também, que é em relação ao pão e o peixe. Se nós observarmos, ele vai alimentar com pães e peixes são homens e pães, né, representação de Cristo. E ali vai haver, ao mesmo tempo, a questão milagrosa, né, milagreira de Jesus, né, como todo-poderoso, mas, ao mesmo tempo, ele vai estar instruindo, ensinando sobre essa questão social, sobre essa preocupação que a gente devia ter, se nós, de fato, não estamos só empurrando espírito para cima das pessoas e mantendo as pessoas com fome, né? Eu sei que tem que tomar um certo cuidado aqui para a gente não entrar no discurso do assistencialismo, mas eu acho que o assistencialismo
é um discurso que ele entra cuidando somente da parte social. E o nosso entendimento aqui que a gente tem trago é de, não obstante cuidar da parte social, cuidar também da parte espiritual, fazer essa pessoa, igual o pastor antes falou, os domésticos da fé primeiro. Então, assim, é um conjunto de situação que vai levar essa pessoa, ao mesmo tempo, ela ser alimentada pela igreja, ou por nós, enquanto igreja, na nossa condição, né, nós que temos condição de fazer isso, não adianta obrigar também a pessoa que não tem condição para fazer, mas a quem Deus tem dado condição de repartir com o próximo e ajudar de alguma maneira, e, ao mesmo tempo, também trazer essa pessoa para o corpo de Cristo, buscar trazer essa pessoa, porque o mais importante, se a gente pensa no bem-estar da pessoa, na terra, quanto mais no bem-estar da pessoa no céu. Ou seja, inserir a pessoa ao corpo de Cristo para que a pessoa possa chegar a Deus. Então, no meu ponto de vista, nessa pergunta que você fez aí, no meu ponto de vista, estão sendo alcançados as duas áreas, tanto uma corroboração da divindade de Jesus, né, é uma manifestação da divindade dele, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade ímpar para que eles possam receber esse ensinamento de que precisavam tomar um cuidado com isso, os discípulos precisavam se preocupar com isso, porque as pessoas que viriam teriam suas necessidades e elas precisariam ser cumpridas, supridas, e a igreja precisava se preocupar com isso. Pode ficar à vontade. Então, só dando um complemento aí do pastor, antes mesmo acabou de ser, o amado também pastor, um dia eu fui evangelizar uma pessoa, não lembro a data, mas eu fui evangelizar uma pessoa de madrugada, e nós conversando ali, e era um presbítero afastado da casa de Deus, e nós conversando ali, comecei ali, foi eu, até o Douglas, e um outro amigo meu, na época, e começamos a evangelizar aquele homem ali no centro aqui mesmo de Três Rios, e algo interessante me chamou a atenção. Aquele homem chegou uma parte do sermão, como ele era um presbítero desviado, ele conhecia a palavra de Deus. E nós ali, não pregando, mas começando a conversar, a conhecer de onde ele veio, né? Ele vira para a gente e diz, irmãos, eu sei, eu conheço a palavra de Deus, eu sei que vocês vieram aqui com o propósito de me evangelizar, de pregar, mas eu estou com fome. E isso me chamou a atenção. Ele virou e diz, eu sei que vocês vieram com o propósito de pregar para mim, mas eu estou com fome. Vocês têm nada para me comer, não? Para que eu possa alimentar a minha carne? Então, aquilo me chocou. Ainda bem que nós tínhamos ali, né? Trouxemos algumas coisas para poder dar, comida, mas aquilo me chamou a atenção e marcou até a minha vida hoje. Por quê? Não, às vezes, não todos, mas nós se preocupamos muito com a área espiritual de alguém. Seu irmão está orando, seu irmão está indo nos cultos, seu irmão está fazendo, seu irmão está orando, está buscando. Tem igrejas que até adotam a quantidade de vezes que a pessoa vai no culto, mostra se ela é firme ou não, entre outras coisas. Só que tem pessoas que estão com fome. Tem pessoas que não adianta você pregar o espiritual se a carne dela estiver fraca, se ela estiver com fome, ela não vai te ouvir. E aquilo me chamou a atenção. A própria Bíblia vai dizer, a próprio apóstolo Paulo, quando ele vai ser no naufrágio ali do Atos 27, a Bíblia vai dizer que chegou um tempo do naufrágio que ele não chamou o povo para orar, ele não chamou o povo para clamar, mas a Bíblia vai dizer que ele pega o pão e reparte com todos, porque ele mesmo vai dizer que havia dias que eles não tinham comido. Ou seja, o próprio Paulo, ele está me dando a entender que ele não estava só preocupado com a área espiritual, ele estava preocupado também com a área física daquelas pessoas, porque de todos ali, ele foi o único que entendeu que eles estavam dias sem comer. Se ele percebeu isso, é porque ele estava observando quem estava à volta dele, ainda que ele estava ali como um escravo junto. Então, às vezes, tem pessoas que não vão à igreja, tem pessoas que não têm... que estão passando dificuldade, o próprio pastor antes colocou, doméstico da fé, primeiros de casa. Às vezes a gente tem uma vontade de fazer, mostrar, vamos fazer missões para fora, e às vezes tem um irmão teu que não consegue ir no culto porque ele mora longe e não tem um passe, e ele está desempregado. E a área social?
Às vezes tem um irmão que não quer falar, porque se ele falar, vão colocar o nome dele no hall, vão dizer, ó, irmão, nós vamos dar uma cesta básica para o irmão tal aqui, e o irmão acaba não pedindo, porque ele sabe que o nome dele vai ser colocado, vai ser falado no microfone, mas tem pessoas, às vezes, na igreja do lado, que estão precisando de uma cesta básica, estão desempregados. Então, a igreja ela não tem que se preocupar só com a área espiritual. Sim, a área espiritual é importante, mas também a área física. Tem pessoas que não vão à igreja por causa de um passe. Não é porque ela não quer ir na igreja, não é porque ela é um mau crente. Às vezes ela não tem Porque condições tem um de estar. sapato. Oi? Às vezes não vai porque não tem um sapato, às vezes não vai porque não tem uma calça, né? Às vezes a gente criticando, pô, o irmão tá com o sapato 3 vezes no culto, uma semana direto com o sapato, com a roupa, mas às vezes você não observou que ele não tem outro, como você disse. E aonde entra a área social? Será que Deus vai ter que descer do céu e lá tirar a sandália deles e dar? Ou ele incumbiu a sua igreja de estar olhando também um pouquinho para o lado e não só para o seu umbigo? Pastor Léo, Nadilson. Pastor Léo, apenas um acréscimo breve sobre isso. É a própria passagem que eu li, né? De repente, alguns irmãos aí não ouviram a síntese da palavra. Depois os irmãos meditam em 1 João, capítulo 3, 17. Vai falar que quem tiver, pois, bens desse mundo. Como o senhor deu exemplo, pastor Léo. Às vezes o irmão tem lá 12, 10, 8, 9 tipos de calçados, um diferente do outro, ou então, de repente, ele tem a condição financeira, como já foi bem deixado para os irmãos. Aí João termina dizendo, como que vai estar o amor de Deus numa pessoa que ela tem bens do mundo, mas ela fecha o seu coração? E automaticamente, entrando nisso, como que se consegue se cumprir mandamento, os mandamentos resumidos em 2, e o segundo, amar o próximo como a ti mesmo? Como que a gente consegue amar alguém se a gente tem a nossa geladeira farta, abastada, a despensa está lotada, né? Os sapatos são vários, roupas são várias, às vezes nem utilizamos, nem usamos, e a gente, às vezes, uma pessoa do lado, um irmão, às vezes, dentro da nossa própria igreja, passando uma grande necessidade, a gente fecha o coração. Então, João deixa lá uma interrogação lá dizendo, como que pode estar o amor de Deus dentro de uma pessoa como essa, né? E Jesus, por exemplo, também em Lucas 7, pastor Eliel, quando ele vai até Naim, né, nós conhecemos um pouco do conceito de viuvez, sabemos da extremidade, a escassez que era. A mulher já tinha enterrado o marido e agora está enterrando o seu único filho. Então, a fonte de sustento. Então, Jesus, sim, se apresenta lá para revelar a divindade, mas se apresenta lá também para cumprir o propósito social, que era suprir a necessidade daquela mulher. Então, eu acredito que ambos andam lado a lado, na minha humilde opinião. Pastor, pastor Alceni Guimarães está participando aqui, está dizendo, levamos em conta o tempo da igreja de Atos, onde não haviam recursos sociais, como pensão e etc. Então, ele está dizendo aqui que a questão da divisão que havia naquela época lá, da igreja de Atos, tem que levar em consideração esse aspecto. Eu acredito que sim, pastor Alceni tem que levar em consideração esse aspecto, mas, ao mesmo tempo, acredito que isso ainda é uma realidade atual, né? A gente precisa, baseado no amor de Deus, tomar um certo cuidado se nós não estamos deixando alguns irmãos de lado só querendo inserir espírito, que não somos nem nós que inserimos, né? Mas inserir coisa espiritual, e os irmãos com dificuldades, até mesmo para pequenas coisas, né? Não estamos dizendo grandes coisas, pequenas coisas, né? O pastor Leonardo Felício concorda com eles, assim, verdade, Alceni, e a cultura judaica ainda muito inserida dentro da igreja primitiva. Sim, perfeito. Cultura das obras, né, pastor Leonardo Felício? Paulo César entrando aqui, minha mãe também entrou na live, eu estou lendo aqui mais mensagens de várias pessoas que participaram. Pastor Léo continua, pastor Léo, como advogado sabe que esse é o papel do Estado, que a igreja pode fazer, mas não como obrigação. A igreja pode e deve ajudar, mas o papel é do Estado. A igreja foi criada para pregar o evangelho. Claro que se a igreja puder, vai fazer. Exatamente, pastor Léo. Mas a igreja, ela já recebe algumas isenções do Estado, justamente para poder também ser um braço, um alongamento do Estado nesse sentido, né? Para poder ajudar, entendendo que ela também tem um papel social. E apesar, não obstante da obrigação de fato ser do Estado, a gente nem discute isso como sendo uma obrigação da igreja, mas aqui a gente está trazendo mais um aspecto moral mesmo, ético da igreja, de olhar para nós e ver se nós
podendo ajudar, igual o senhor citou aí, se a gente não deveria fazer e não estamos fazendo, né? Eu acho que muitos de nós, de alguma maneira, individualmente, nós tentamos fazer alguma coisa, mas a gente está falando da igreja como um todo, né? Pastor Alceli continua aqui no seu comentário. Ele participou conosco aqui, agora começou a chegar bastante comentário. Ele diz aqui: todavia, a igreja precisa influenciar a comunidade na qual ela está inserida e não ser influenciada por ela. Verdade. Jorge Luiz entrando na nossa transmissão aqui também, ao vivo, na nossa live. Você pode mandar para cá o seu comentário, tá? Pastor Alcimir concordando com o pastor Léo, dizendo: temos uma África mais próximo de nós. Exatamente, pastor Alcimir. Nós temos, é o que eu disse, não adianta a gente querer ganhar o mundo, né, se a gente não conseguir entender que nós temos pessoas necessitadas do nosso lado. Não adianta querer ajudar o mundo inteiro, né? A Juliana dá o seu comentário e diz assim: quando estiveres, ela traz um versículo bíblico, né? Quando estiveres ceifando a colheita em teu campo, esqueceres um feixe, não retornes para pegá-lo. Permite que ele seja encontrado pelo estrangeiro, pelo órfão e pela viúva, a fim de que, dessa maneira, o Senhor teu Deus te abençoe como a ti e a todos o trabalho de tuas mãos. Deuteronômio 24:19. Não entrando na questão das obras, porque já vimos na semana passada que as obras acompanham a fé, o nosso dever para com nossos irmãos necessitados é fato, devemos supri-las. Não há o que questionar sobre isso. Porém, acredito que muitos de nós não temos cumprido efetivamente o que é a missão igreja, que é pregar o evangelho. O assistencialismo é prática da grande maioria das religiões. Mas o assunto, deixa eu pegar aqui, mas o assunto das boas obras é nossa responsabilidade. Perfeito, Juliana. A igreja, irmão Luiz Cláudio, a igreja hoje evangelizar como nunca, com muitas ferramentas, evangeliza como nunca, com muitas ferramentas, batiza mesmo com que o propósito não seja arrependimento. Na parte do ensino, no texto, e mostra como é que se faz, e a igreja erra muito e fica desacreditada na sociedade. Perfeito. Renan Cordeiro, e perseverava unânime todos os dias no tempo, partindo do pão de casa em casa, comigo junto com alegria e singeleza no coração. Atos 2:46. Juliana sendo elogiada pelo pastor Léo Felício, Jonathan entrou aqui, Jonathan Bastos, e o pastor Léo está dizendo que entendeu bem. Então, essa questão social é uma questão que nós temos que analisar e se de fato nós estamos cumprindo. Agora vamos com um tema, uma parte um pouquinho mais polêmica aqui também, que eu acredito que vai dar uma polêmicazinha. E o papel político, pastor? Papel político, irmão Nadilson. A igreja tem um papel político na sociedade? Ela está cumprindo, não está cumprindo? Como que funciona isso? A gente tem um papel e agora talvez a gente se esbarre em algumas situações aí. Quem pode começar? Pode ficar à vontade, Nadilson. Vamos lá. A igreja no papel político. Sempre dá algumas... Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Sempre dá algumas divergências. As pessoas perguntam: tem como uma pessoa cristã se envolver com a política? Aí tem outras pessoas que têm as perguntas dizendo: não, quem é cristão não pode se envolver com a política. Quem é cristão autêntico, genuíno, não se envolve com política. Porque política e religião não se discute, entre outras coisas. Irmãos, a minha concepção bíblica, dentro do que eu li, estudei, a política é bíblica. A política, a autoridade, o governo, ele já vem desde os tempos remotos da Bíblia. A Bíblia vai dizer que toda autoridade ela foi constituída pelo Senhor, por Deus. E o que ele está querendo dizer ali? A autoridade ela vem desde os primórdios, quando Deus fez a terra, Adão, e ele colocou Adão sobre gestor, sobre autoridade sobre a terra, sobre governar as coisas naquele ambiente. Na área familiar também temos autoridade, o governo, porque o homem é o cabeça da mulher. Na área da igreja nós temos autoridades, governantes, temos os nossos pastores, os nossos líderes. Então, a área política, esse governo, essa autoridade, ela é desde os tempos remotos da Bíblia. E não tem como fugir, eu até vi um texto aqui, se você ler o livro de Neemias, você vai ver que Neemias ele foi o governador de Jerusalém, e chega um tempo que Elias vai dizer no seu livro que, nos primeiros capítulos, ele vai dizer que os seus governadores que o antecederam,
eles oprimiam o povo, mas que ele, Neemias, ia começar a fazer diferente, por causa de dois aspectos. Primeiro, ele ia temer a Deus, e segundo, ele ia amar o povo. E a Bíblia vai dizer que toda autoridade é constituída por Deus, e a Bíblia vai dizer que quando o justo ele governa, o povo é feliz, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Ou seja, a política ela está inserida assim na igreja. A própria Provérbio 29, né, que vai dizer que o justo, quando governa, o povo se alegra, quando o ímpio governa, o povo geme. Interessante que, como a Bíblia ela vai nos dar alguns aspectos que nós temos, a própria primeira Timóteo, né, Timóteo ali vai dizer que nós temos que orar pelos nossos governantes, que nós temos que orar por eles, obedecer os nossos governantes. Jesus vai ser interpelado por alguns os fariseus, ele mesmo vai dizer, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, no sentido de cumpre o teu papel cristão, mas também cumpre o teu papel com a sociedade, não tem como separar. Nós somos, sim, cidadãos que precisamos votar, ter os nossos, os governantes que estão sobre nós, e um texto interessante, que a Bíblia manda a gente obedecer aos governantes, mas tem até um certo ponto, porque a Bíblia vai dizer que as parteiras lá em Êxodo, elas não obedeceram o faraó. O faraó deu uma ordem dizendo que era para elas matar as crianças, os meninos que nascessem, e elas desobedeceram. Mas espera aí, Nadir, está indo de encontro à palavra? Você tem que obedecer aos governantes, mas elas não obedeceram? E interessante que o texto ainda vai dizer que Deus as abençoou. Mas espera aí, Deus abençoa alguém que desobedece seus governantes? Temos que fazer um paralelo com o que Pedro vai dizer em Atos. Pedro ele vai ser interpelado pelas autoridades, e a autoridade também vai dizer para Pedro que era eles pararem de pregar no nome de Jesus. E Pedro vai virar para eles, nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, por que aquelas parteiras desobedeceram a falar, porque quando um governante, ou quem quer que seja, um pastor, um líder, um governante, um presidente, quem quer que seja a autoridade constituída, se essa pessoa ferir os princípios da Bíblia, a gente tem que obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, nós temos que ter um papel político como igreja de conscientizar os cristãos a votarem certo, a votarem nas pessoas que vai amar o povo. E o que a gente tem que fazer com as pessoas que estão no poder? Orar por elas, obedecê-las, até que não fira os princípios bíblicos. Porque quando fere os princípios bíblicos, aí sim, importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Perfeito. Eu queria só 2 pontinhos, depois vou passar para o pastor Anderson para ele falar também em cima desse assunto. O meu vai ser bem breve, até porque nossa live está estendendo. Primeiro, o Amado já citou sobre as autoridades, é um que eu ia falar, sobre orar pelas autoridades, Romanos 13, do 1 ao 7, né, que elas são ferramentas para a justiça. Perfeito. Não somente isso, eu queria também citar um texto que está em 1 Samuel, capítulo 24. Porque em 1 Samuel 15, Saul é rejeitado. Em 1 Samuel 16, Deus vai e levanta Davi como rei, Samuel unge Davi como rei. Só que em 1 Samuel capítulo 24, Davi tem a oportunidade de matar Saul, sendo que Davi já foi ungido como rei de Israel, apesar de não ter assumido, ele já foi ungido, ele sabia que ele seria o próximo rei. Mas ainda assim, Davi reconhece a autoridade que ainda está constituída sobre Saul, mesmo Deus ainda tendo o rejeitado. Isso ali me dá um ensinamento muito grande, que não obstante eu entender que às vezes a autoridade não está cumprindo com o papel que eu imagino que seja o papel ideal, eu preciso continuar orando, continuar buscando e não, às vezes, tomar uma decisão, uma atitude de tentar arrancar aquela pessoa com o braço forte ou tentar antecipar um tempo de Deus, porque se a autoridade não está cumprindo aquilo que Deus determinou, a gente precisa continuar orando, porque no tempo certo, o próprio Deus vai arrancar essa pessoa de lá e vai botar o justo para poder estar governando de acordo com a oração do povo, se o povo buscar ao Senhor. 1 Crônica 7,14, ou 2 Crônica 7,14, se o meu povo, se é pelo meu nome humilhar, orar, converter dos seus maus caminhos, eu verei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então,
Se o povo estiver orando, Deus vai, tenho certeza, ser misericordioso com o povo. A gente tem que tomar cuidado com o tempo de Deus, porque mesmo, às vezes, o governante agindo errado, mesmo Saul estando errado, Davi soube esperar o tempo de Deus para que ele fosse arrancado e para que o tempo de Davi pudesse chegar. Pastor Anderson, alguma observação em cima disso aí? Depois eu vou ler alguns comentários aqui. Não, pastor Eliel, foi muito bem apresentado por vocês aí a questão, e então eu gostaria apenas o seguinte, de formular uma pergunta e dar a minha prévia resposta. Por exemplo, um cristão deve ou não ingressar na vida política? Né? É uma pergunta. Eu vou expor já a minha opinião, depois até poucos irmãos, que os nossos amados aí estejam participando também. Por exemplo, a minha resposta seria basicamente o seguinte: o cristão pode e deve, na minha opinião, ingressar na política, obedecendo pelo menos alguns princípios. Por exemplo, primeiro, se ele é chamado por Deus para isso. Segundo, se ele é vocacionado para isso. Terceiro, dentro do âmbito da ética que o senhor bem apresentou e falou. Terceiro, se ele tem entendimento, discernimento e cumprimento dos valores absolutos da ética cristã. Requisitos prévios e básicos, na minha opinião. Se um cristão deve ingressar na vida política ou não. O Nadilson já apresentou muito bem. Eu estava vendo uma definição, por exemplo, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: quem não gosta de política vai acabar governado por aqueles que gostam. E a segunda definição dele: não é o poder que corrompe. O poder, ele revela os corrompidos. E eu fecho a minha citação em relação a essa situação, é o seguinte: que bem-aventurado, como Nadilson falou, é a nação cujo Deus é o Senhor. O senhor apresentou uma passagem, pastor Léo, muito contundente, muito importante em relação ao respeito primordial pelas autoridades, né? E eu gostaria de destacar também que é importante o quê? A igreja e a política. Por ser um ano político, uma orientação, de repente, da minha parte seria o seguinte: investigar as pessoas, as fichas de tais candidatos, ver quais são as principais ideias defendidas, adotadas e separadas por tais. Basicamente, resumindo, por exemplo, eles são a favor da legalização do aborto? Eu, como cristão, meu posicionamento é bíblico. Se alguém vai de encontro, é meio que complicado, né, pastor Leal? Alguém que luta, por exemplo, para a desconstrução da família tradicional e alguém automaticamente que desvaloriza o casamento entre homem e mulher, entre outras situações. Então, eu basicamente seria o pilar, na minha humilde opinião. O cristão pode e deveria, sim, ingressar na vida política se ele obedecesse e cumprisse, no mínimo, essa prévia desses requisitos. Pastor Anderson, irmão Nadilson, o pastor Léo Felício diz assim: devemos instruir a igreja sobre política, pois no tempo que a igreja pregava que a política era do diabo, o diabo governou, que o senhor falou, né? Pois a igreja ficou negligente com esse assunto. Elogia a colocação do Adilson, do Nadilson, irmão Nadilson, Jorge Vitor também elogia a colocação do pastor Léo, tá? Concorda com o Nadilson. Política sim, pastor Alcimir, politicagem não. E outros aqui também estão comentando no mesmo sentido, tá bom? E o pastor Léo está concordando com o senhor, pastor Anderson, e eu também concordo com a colocação que as colocações foram feitas. Correndo aqui para a gente não ficar com a live muito esticada e o povo começar a ficar um pouquinho cansado, nós temos só mais 2 tópicos para a gente passar por aqui. Eu queria a sua participação. Os pastores que estão aí também se preparem, porque é muito importante a participação de vocês aqui no nosso debate, abrilhantando também o nosso debate. Então, algum dia a gente pode, nos próximos debates, formar para os amados aí. Sim. 1 minuto para mim só encerrar essa parte de política para nós mudar. A gente costuma dizer 2 coisas, política e religião não se discute. Só que eu vi uma frase de uma pessoa que me chamou a atenção e eu encerro essa parte de política. Ele vai dizer: por não se debater sobre política e por não se debater sobre
religião, os falsos profetas continuam pregando e os falsos governantes continuam governando. Brilhante. Perfeito. O pastor Alcemir está colocando aqui, infelizmente, hoje o critério é outro. Tipo, e líder de uma grande juventude, igreja, congresso. A igreja precisa formar bons políticos. Pastor Hamilton entrando também na nossa live aí. Pastor, rapidamente agora, para a gente não estender muito a nossa live, vamos ver se a gente consegue encerrar num tempo legal. Pastor e irmão Adilson, papel moral da igreja. Nós falamos do papel social, que é o papel, né, de estar aí atuando em trabalho mais social. Falamos do papel político, que os pastores colocaram bem aí, que é em relação à orientação no campo da política, no campo da governança, mas eu gostaria também de saber com relação ao papel moral, pecado, denúncia de pecado. E aí, qual é o papel da igreja? A gente tem algumas controvérsias nesse sentido, porque ao mesmo tempo nós temos alguns textos bíblicos que vão dizer que nós precisávamos tomar cuidado com o joio e com o trigo, mas Jesus disse que era para não arrancá-los, porque se arrancássemos, nós correríamos o risco de errar. Ao mesmo tempo, outro texto vai dizer que a igreja é santa, a igreja é separada, e a igreja precisa viver como uma comunidade separada. Então, nesse aspecto aí, no aspecto moral, denúncia do pecado, a igreja tem conseguido alcançar o seu objetivo, tem conseguido cumprir o seu papel no combate ao pecado, de trazer a verdade do evangelho, de implantar a verdade do evangelho. Não digo denominação nem de doutrina, né? Nós temos doutrinas diferentes, mas eu digo mesmo do pecado na sua essência, né? Aquela revolta contra Deus ali. Fique à vontade, amados irmãos, em relação à moralidade, como o pastor Eliel disse, questão sobre pecado, eu tenho visto que a igreja entre si tem deixado um pouco a desejar na área de combater essa imoralidade que até então acontece. Porque, como a parte do pastor Eliel disse sobre pecado, nós temos visto que um tema até meio polêmico, mas tem acontecido nas igrejas, é a lascívia, que é algo imoral que a igreja tem deixado. Tem muitas pessoas que dizem, mas a roupa não é bíblico, a roupa não faz ninguém, até porque a lascívia ela se estende, ela não é só a roupa, ela é o comportamento desacerbado sexual, ela vai desde a pose sexual, desde a mordidinha no beicinho, e entre outras coisas. E a igreja moral, nós que somos a igreja moral, nós temos que pregar contra essas coisas. Nadilson, tem que pregar sobre roupa, mas a Bíblia ela vem desde Gênesis falando de vestimento. Quem foi o primeiro a falar de veste na Bíblia foi o próprio Deus. Quem fez a veste padrão e Eva? Foi o próprio Deus. Então, a própria Bíblia vai dizer que as nossas vestes têm que ser santas. E daí por diante, então a Bíblia ela vai dizer que a mulher tem um traje, né? Eu estou levando por esse lado da lascívia um pouco, que a mulher tem um traje decente, né? Então, a igreja ela tem muito deixado a desejar nessas partes, porque tem lugares que não se pregam mais sobre a moral ética da igreja. Se prega sobre prosperidade, porque dá ibope. Se prega sobre cura, sobre milagre. Isso é bíblico, está na Bíblia. Mas também a Bíblia vai dizer que quando Moisés tentou se aproximar de Deus, ele diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Ou seja, Deus tem um padrão moral, que ele vai, a Bíblia mesmo vai dar vários padrões morais contra a lascívia, contra a idolatria, feitiçaria, entre outros. Eu queria até destacar que dentro dessa imoralidade, a igreja ela tem que ter um caráter cristão, eu costumo baseá-lo no Gálatas 5,17, que é os frutos, que é o caráter, né, como nós entendemos, o caráter cristão, que ele vai dizer os 9 gomos, né, esse fruto do Espírito em 9 gomos, que ele vai dizer o amor, o gozo e paz, que ali eu consigo dividir, que é o que Deus resume, né, amai a Deus sobre todas as coisas e a ti mesmo como o teu próximo. Ele fala de Deus, nós e o próximo. Aí ele vai dizer amor, gozo e paz, porque só Deus é amor, só Deus tem a paz, só Deus tem a alegria.
Aí isso é em relação a Deus. Os outros três, que é a bondade, benignidade e a longanimidade, é em relação a nós. Nós temos que ser longânimos, nós temos que ser benignos, temos que ter bondade. E os três últimos frutos eu consigo observar em relação ao próximo. Por quê? Com o próximo eu tenho que ter fé, com o próximo eu tenho que ter mansidão, com o próximo eu tenho que ter temperança. Então, Deus, ele castiga todo aquele que ele ama. E a Bíblia ela é toda inspirada para retargir, para poder chamar a atenção. E eu tenho visto nessa área moral a igreja falhando muito nessa parte, entre outras coisas aí. Pastor Anderson, o senhor tem a falar sobre esse assunto? Pastor Leal, bastante já abrangente pelo Nadilson aí, a colocação, né? Dentro da questão da igreja, dentro da denúncia do pecado, né? Dentro do condicionamento moral, né? Diante de Deus. Até, se eu não me engano, acho que foi um dado apresentado pelo Nadilson no início da fala dessa live, a respeito que algumas situações, por exemplo, estão se tornando... Eu acredito até que tem muita gente que não gosta de ouvir geralmente esses aspectos, né, pastor Léo? Mas nós somos mensageiros de Deus, né? E temos esse propósito de pregar em tempo e fora de tempo a verdade. Por exemplo, o número de divórcios no meio evangélico, né? No meio da igreja hoje, praticamente é o mesmo que no mundo secular, né? É um dado bastante preocupante, né? Por exemplo, se a igreja perdeu, vamos dizer assim, não perdeu na totalidade, mas a igreja, vamos dizer, de repente perdeu um pouco a força, perdeu um pouco o propósito, por exemplo, de denunciar pecado em que sentido? Nadilson já apresentou em relação à lascívia, acrescentando ainda dentro da lascívia. Por exemplo, nós somos de uma época, por exemplo, que um namorado não saía sozinho com namorada, dentro de carro, não dormia na casa da namorada. Tem gente que não gosta de ouvir essas verdades, pastor Leal. Mas esses dados estão se tornando comuns no nosso meio. E aí, como que a gente consegue transmitir para uma sociedade que a gente tem que se exercer o papel de sal e luz, se a igreja, em seu aspecto, pratica, em algumas áreas, a mesma coisa que o mundo pratica? É como se isso fosse normal. Por exemplo, o crente desonesto, pastor Leal. O crente compra e não paga. Aonde ele compra, o dono do estabelecimento é ímpio. Que moral é essa que essa pessoa tem diante dessa pessoa? E, às vezes, com isso tudo, nós conseguimos observar e entender, às vezes, os impedimentos, os empecilhos, coisas que, às vezes, atrapalham a igreja de avançar, a igreja de crescer, a igreja de conquistar, de granjear almas para o reino de Deus, né? Ou seja, por exemplo, só imagina que hoje já participei de alguns casamentos denominados, entre aspas, gospel, que hoje o evangelho, e às vezes os dois, o noivo e a noiva serem cristãos, bebida alcoólica. Então são coisas que estão aparecendo que é normal, mas não é normal. E a igreja é chamada também nesse tempo também para continuar denunciando esse tipo de pecado. Então, ou seja, eu fecho a minha fala o seguinte: palavra de Jesus, um pouco de muito cuidado, está percebido, porque às vezes uma maçã podre ou uma laranja podre, ela pode fazer com que outras... Perfeito, pastor.
A internet do senhor deu umas falhinhas, não sei se chegou para o Nadir essa falha também, chegou, Nadir? Mas deu para Chegou. entender. Deu para entender bem, pastor, a colocação que o senhor trouxe aí. E, de fato, esse papel que nós, como igreja, não temos conseguido, né, cumprir. O senhor falou muito bem, trouxe muito bem esse aspecto aí. E, às vezes, é um aspecto, né, pastor, que não é muito debatido nas lives, né? A live quer visualizações, e a gente acaba não Terminei falando minha. as verdades, né, que precisam ser faladas. Mas, glória a Deus pela colocação que foi colocada aí, né? Para a gente encerrar, que já estamos com 1h35 de live, o nosso último tópico aqui, já entrou aí também a Maria das Graças, Mãe Graça, Kênia Barros também, Laís Rodrigues também entrou aqui conosco, para a gente encerrar com o papel espiritual da igreja. A igreja, qual é o papel espiritual da igreja? Eu queria iniciar aqui com alguns apontamentos e depois deixar os irmãos à vontade para as considerações aí. Eu entendo que, com relação ao papel espiritual da igreja, a igreja precisa, antes de mais nada, mostrar que é uma comunidade separada, é uma comunidade distinta. A palavra do Senhor vai dizer no livro de 1 Pedro, né, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16, vai dizer assim, como aquele que vos chamou é santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo como eu sou santo. Então, espiritualmente falando, a igreja tem um papel de ser um grupo diferente em meio a um caos. A igreja tem o papel de ser o diferente no meio da correnteza, aquela que nada contra a correnteza. E aqui eu digo diferente no sentido de fé, de confiança, de acreditar. Por isso eu digo do papel espiritual. A pessoa ela precisa entender que na igreja ela vai aprender a ter confiança, ela vai aprender a ter fé, mesmo que tudo esteja ruim. Então a igreja precisa ser esse porto seguro, de alguma maneira assim, esse porto seguro para essa pessoa que talvez esteja passando por uma dificuldade. E às vezes a gente percebe que a igreja, ela, em alguns aspectos, não tem conseguido cumprir esse papel. Principalmente no meio desse caos todo que o mundo está vivendo hoje, as pessoas precisam olhar para a igreja de Deus, hoje, na época do coronavírus, as pessoas precisam olhar para a igreja de Deus e enxergar nela um porto seguro. Enxergar nela uma comunidade, um povo que não vai ficar apavorado, que não vai se abalar, que não vai se descabelar, Um problema na rede que pode prosseguir. que não vai fazer nada disso, mas que ela vai ser um porto seguro, um barco que está ancorado e que não vai trazer nenhum problema no meio dessa pandemia, desse caos que está acontecendo por aí. Então, a igreja precisa ser diferente, precisa ser separada. Cumprir o seu papel espiritual, cumprir o papel espiritual da igreja, significa também, sobretudo, ser diferente, porque a Bíblia vai dizer que nós somos chamados para sermos separados. Santo é separado, sermos diferentes da opinião comum, do senso comum. Outro aspecto que eu queria trazer também, encerrando a minha fala com relação a essa questão espiritual, até a palavra não ficar muito grande, eu queria que você, antes da gente encerrar, que você colocasse nos comentários, para antes daqui a pouco vai voltar ali, eu queria que você colocasse nos comentários qual é o tema que você gostaria de ver debatido aqui na nossa live, no nosso debate aqui na rede, tá bom? Então, coloca aí nos comentários um tema que você gostaria e talvez a gente até convide mais pessoas para participar desse tema conosco aqui na nossa transmissão. O segundo aspecto que eu queria trazer com relação a essa questão espiritual da igreja é em relação à igreja cumprir o seu papel de provocar a salvação. A gente sabe que o Espírito Santo é quem convence o homem da morte, do pecado e do juízo. Mas Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, transcorrendo de um texto que está no Antigo Testamento, ele vai dizer assim, mas como crerão se não há quem pregue? Mas como pregar se ninguém se dispõe aí? Então ele está falando ali do papel da pregação. E quem prega o evangelho é a igreja. Então, dependendo da sua raiz teológica, arminiana ou calvinista, pode haver uma certa diferença aqui nessa interpretação, mas a gente precisa ficar claro de que a igreja precisa pregar o evangelho, antes de mais nada. A igreja precisa levar o evangelho, levar as boas novas. Eu gosto muito de um texto desse Romanos 10, que ele vai dizer assim, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres, boas novas sobre o evangelho. Então,
anunciar o evangelho da paz é o papel da igreja, o papel espiritual da igreja, levar uma mensagem de esperança, levar uma mensagem de paz. E isso é muito importante a gente falar isso, porque a gente, como igreja, a gente vai olhar para a televisão e a gente vai ver o mundo virando de cabeça para baixo. Mas você, como igreja, precisa permanecer firme, você, como igreja, precisa ser o porto seguro para chegar nessa pessoa e falar assim, calma, coloca a bola no chão, vamos devagar, Deus está no controle de todas as coisas, vamos seguir aí com a consciência, vamos seguir com equilíbrio, porque eu tenho certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o papel da igreja. Não de apavorar mais as pessoas, não de produzir mais caos ainda, onde já existe muito caos. Esse precisa ser o nosso papel. São os dois apontamentos que eu queria, breves apontamentos que eu queria trazer para nós também nessa noite com relação ao papel espiritual da igreja. Irmão Nadilson. Opa. Então, amados irmãos, pastor Liel, pastor Anderson, acabou de entrar. Nesse assunto, a igreja espiritual, a gente vê vários vertentes, assim, que se pode, esses dobramentos. E eu queria deixar um texto que se encontra em Cantares de Salomão, capítulo de por número 6, versículo de por número 1, dentro dessa área de pregar, de testemunhar, que é também uma parte espiritual da igreja, você vai ver em Cantares, capítulo 6, versículo 1, uma fala que aqui tem 3 personagens, tem que ser entendido que a Bíblia foi escrita de várias, né, linguagens, né, tem área figurada, tipológica. Você vai ver aqui que há 3 personagens nesse texto. Versículo 6, para onde foi o teu amado? Ou seja, alguém está interpelando no caso, a mais formosa entre as mulheres, sabemos que é a igreja, ou seja, alguém está interpelando a amada, dizendo, para onde virou a vista do teu amado? Para que busquemos contigo. Versículo 2, aí ela vai dizer, a resposta, o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para alimentar nos jardins e para colher os lírios. Observe que há 3 personagens aqui, a amada, ao amado e alguém perguntando para a amada aonde está o teu amado para que o busquemos contigo. Se nós conseguimos entender na área figurada ou tipológica, entendemos que o amado é Cristo, que a amada aqui é a igreja, e que este coro, ou seja, esse terceiro personagem pode ser entendido como a sociedade. Como assim, Nadir? A sociedade perguntando para a igreja, aonde está o Cristo? Aonde está o seu Cristo? Para que o busquemos contigo. Ou seja, conseguimos extrair desse texto que a sociedade, ela clama por conhecer, ela clama por buscar. E quem é que tem a fonte? Quem é que tem quem é que tem esse papel de apontar, de mostrar? A amada. E ela sabia onde é que o amado estava, porque ela disse, o meu amado desceu para o seu jardim. Ou seja, a sociedade ela vai estar todos os dias, quando você vê alguém afastado e essa pessoa está clamando, onde está Cristo? E ela está clamando a quem? Para a igreja. E a igreja tem que saber onde é que está o teu amado. E para fechar a minha participação na área espiritual, tem lugares que acham que ser espiritual é só estereótipo, é só o emocionalismo. A pessoa pula, roda, sapateia, nossa, essa pessoa é espiritual, ela profetiza, ela entrega a profecia, e a espiritualidade, ela não tem nada, ela não é muito o que eu faço, mas sim com a intenção que eu faço. Em concordância com isso, o texto mesmo de Atos 5, vai falar de Ananias e Safira, eles querendo mostrar que eram espirituais, foram lá e colocaram aos pés dos apóstolos lá a sua venda, só que eles reteram a parte. E ninguém pediu nada. Só que eles queriam mostrar uma espiritualidade que eles não tinham, um estereótipo. E o próprio Pedro vai dizer que eles estavam pecando contra o próprio Espírito, né, contra Deus, e sabemos que eles morrem, mostrando, né, a morte espiritual hoje em dia, né? Mas, ou seja, a espiritualidade ela não é estereótipo. A espiritualidade, ela também ela está no lado intencional. Por que eu faço? Tem também a parte estrutural, que tem pessoas que acreditam que ser espiritual é porque a minha igreja é grande, porque a minha igreja tem uma estrutura, e entre outras coisas. E o terceiro grupo é o grupo dos extremistas, dos tradicionalismos.
né, que eles também são tão tradicionais ao ponto de também não achar que Deus fala, que Deus faz. E acham que espiritualidade é tudo no literal, e não é. Nós sabemos também o lado espiritual. Mas o que eu queria deixar para os amados irmãos é até uma frase que uma igreja espiritual, uma igreja que adora, e eu queria deixar uma frase de João de Oliveira, que ele vai dizer: nós temos que adorar o Senhor até o ato de nós removermos uma casca de banana da calçada, porque tal gesto vai impedir que alguém criado como a imagem e semelhança de Deus passe por ali e venha se acidentar. Ou seja, ser espiritual é o ponto de eu adorar tanto a Deus, que isso vai me levar a fazer algo para o meu próximo. E eu queria estar agradecendo essa oportunidade minha aí. Perfeito, perfeito, irmão Nadilson. Já está aqui embaixo, coloca aí o tema que você gostaria nos nossos próximos debates. Se você quiser sugerir um tema, né, você pode colocar aí nos nossos comentários que a gente vai estar trazendo esse tema para você, tá? Já estamos por encerrar nosso debate. O pastor antes parece que caiu a conexão dele lá, estou esperando ele voltar aqui para ele pelo menos trazer as considerações finais dele, mas ainda não voltou aqui não. Tá? Então, a gente queria agradecer muito a você que esteve conosco aqui, segurou com a gente 1h45 de debate, tá? É muito tempo para você estar aqui, você ficou. Agradeço a Deus pela sua vida, tá? Agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estiveram aqui, agradeço a Deus pela vida da minha esposa, né, Érica, que está acompanhando o nosso debate, todos os irmãos, enfim, que estiveram aqui conosco, Deus abençoe. Coloque aí o tema que você gostaria nos nossos próximos debates, tá? Nós estamos esperando a sua sugestão com relação a isso. Mano Adilson, o pastor Anderson ainda não voltou, mas o senhor já poderia trazer as suas considerações finais acerca do debate, fazendo um fechamento sobre o que o senhor achou aí, sobre o tema, e para a gente estar encerrando essa live de hoje. Amém, pastor. Eu queria estar agradecendo, né, a Deus por essa oportunidade de estar com os irmãos. Espero não ter ferido, né, a mente de alguns, mas a verdade, ela vai sempre reinar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não há de passar ainda antes que se cumpra. Agradecer a todos aí por estar até agora aí conosco aí, nessas 1h47. Espero que seja edificante a todos. E para me encerrar, queria deixar um texto bíblico de Romanos, capítulo 12, né, que vai nos dizer: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que Deus abençoe a todos aí, até a próxima aí, se Deus quiser. Amém. Você vai colocando aí o tema, já estão dando sugestão de tema. Muito obrigado, David, pela sua presença, aceitou o convite, né, de estar aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, né, pastor Anderson aí fez o convite para o irmão Nadilson, e é sempre um desafio muito grande a gente estar reunido assim para falar sobre a palavra, mas eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Pastor, se não conseguiu voltar, mas talvez esteja nos ouvindo aí pela transmissão, Deus abençoe o pastor Anderson também, tá? Deus abençoe todos os irmãos que estiveram conosco durante essa transmissão, Diego Pacheco, Alcimir Guimarães, que estão ali, pastor Alcemir, que está aí também comentando nesse finalzinho dessa live, tá? Pastor Leonardo, né, Felício, o pastor Alcemir está dizendo aqui, muito bom debate. A gente quer sugestão de outros debates que a gente vai estar trazendo aqui no nosso canal. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, tá bom? Que o Senhor possa estar dentro da casa de vocês nesse sábado, amanhã, domingo, mais um dia em que nós estaremos aí com as nossas igrejas fechadas, mas estaremos como igreja em nossas casas, praticando ali aquilo que a gente gosta de fazer, que é a adoração ao Senhor e levando a palavra do Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos, leve o nosso abraço também do pastor, antes não conseguiu voltar na conexão aqui, mas deixamos aqui o nosso abraço, deixa um abraço do nosso irmão Sandro, que não conseguiu conectar no início, mas também esteve conosco aqui durante todo o nosso debate. Deus abençoe a cada um dos irmãos, tenham uma boa noite, fiquem com Deus, em nome de Jesus.